Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo hoje para falar sobre o maior erro da carreira do Arnold Schwarzenegger. Eu creio que esse vídeo, além da finalidade histórica de trazer fatos históricos que aconteceram, também tem uma finalidade didática, isso que você pode se enxergar dentro desse conteúdo, ou seja, avaliar no final desse vídeo aonde que você se encaixa. Muitas vezes a gente comete erros também por conta da mesma postura que o Arnold Schwarzenegger. Mas antes da gente entrar no mérito da questão, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Já deixa aí o seu like, o seu melhor comentário, porque isso faz com que o algoritmo entenda que esse vídeo, sendo relevante para você, vai ser para mais pessoas também que procuram por algo parecido. Esse é um canal focado na história do fisiculturismo, para trazer, obviamente, conteúdos relacionados à história do esporte, mas também às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um podcast chamado Os Honoráveis. Eu, Renato Ventura e Samuel Vieira, trazendo sempre um convidado extremamente relevante, que é o título desse nosso podcast, né? Os Honoráveis. Bom, para a gente entender o que é o tema central desse vídeo, né, que está ali na thumb, primeiro a gente precisa voltar no tempo e compreender a história. Bom, o Arnold ele sai de Munique em 1968, ele acaba de vencer o Mr. Universo. O Albert Buzek, que era até então o seu, digamos assim, empresário, foi o cara que cuidou do Arnold ali no período que ele ficou em Munique e na academia do Ralph Puttiger, enviou algumas fotos para o Joe Hader. O Joe Hader gostou do que viu e levou o Arnold para a América. Assim que o Arnold vence o título profissional de Mr. Universo em 1968, ele recebe uma ligação do Joe Hader. O Joe Hader enviou ao Arnold, né, um de seus, digamos assim, colaboradores, que era um representante das empresas Waders, ali em Munique, né? Ele ficou com o Arnold o período que o Arnold precisou para se deslocar até a América. Nesse período também ele foi para casa desse tal colaborador do Joe Hader, ficou um período lá e a nossa história começa aqui. Porque o que acontece? O Arnold tinha acabado de vencer o Mr. Universo, ele realmente tinha chegado no auge da sua carreira, vencendo o profissional do Mr. Universo, que era o objetivo central. Ele queria se tornar um Reg Park, que era o seu ídolo, né, vencer o título que o Reg Park venceu, mas agora ele estava prestes a alcançar voos maiores, né, títulos que o Reg Park, por exemplo, não conquistou, que foi o Mr. Olympia. E como o Arnold era um sujeito que pesquisava muito, estudava muito, ele sabia que na América tinha um cara chamado Sérgio Oliva, que era o Mr. Olympia atual, que era o cara que ele realmente tinha que focar para vencer o título. O Arnold tinha uma mentalidade muito positiva, mas ele era um pouco soberbo ali na altura dos seus 19, 20 anos, ele achava que ninguém poderia vencer. Que o Sérgio Oliva só vinha vencendo o Mr. Olympia porque não tinha ainda se deparado com um homem como ele. Ele via, obviamente, o Sérgio Oliva nas revistas, quando ele viu pessoalmente, essa mentalidade mudou um pouquinho. Mas enfim, o Joe Hader, ele realiza o Mr. Olympia de 1968, que era o alvo principal do Arnold. O Arnold iria competir já nesse Mr. Olympia, no mesmo dia que o Mr. Universo da NABA foi realizado em Londres. Então o Arnold competindo no Mr. Universo, obviamente não competiria naquele Mr. Olympia, ele só competiria no Mr. Olympia em 1969. Porém, o Joe Hader queria já levar o Arnold para uma competição ainda em 1968. Então o que ele fez? Ele relocou o Mr. Universo, que naturalmente acontecia nos mesmos dias que todos os eventos da IFBB, tanto o Mr. Olympia, Mr. América, Mr. World. O Mr. Universo foi relocado para Miami. Ao invés da Academia de Música do Brooklyn, em Nova York, foi relocado para Miami uma semana após esse Mr. Olympia. Então, deu tempo do Arnold chegar. Porém, nesse período, o Arnold teve problemas ali com o visto, demorou um pouquinho para ir para a América, chega assim praticamente em cima do evento, mas houve um problema muito grave ali, que foi exatamente a maneira como o Arnold se comportou com relação aos atletas que iriam competir naquele Mr. Universo em questão. Como ele sabia que o Sérgio Oliva, que era o alvo principal dele, não iria competir, ele não tinha em quem focar. Então ele achou que venceria facilmente aquele Mr. Universo. Ele não fazia ideia de quem iria competir, ele não sabia quem eram os caras que estariam lá, talvez o Frank Zane, mas o Frank Zane, por ser um cara muito menor, o Arnold achava que não teria problemas com ele, que obviamente não foi o que aconteceu. Então, nesse período que ele ficou na casa desse tal representante do Joe Hader, ele realmente não se preparou adequadamente, ele manchou a sua dieta. Segundo ele, comeu muita fritura, muito peixe frito, muita batata, porque era uma fazenda. Então ele praticamente não concluiu ali, digamos assim, a sua preparação após o Mr. Universo da NABA para o Mr. Universo da IFBB. Então comeu muita besteira, não treinou direito, primeiro porque não tinha uma academia, ele estava numa fazenda praticamente isolado. A única coisa que ele encontrou ali no porão da casa desse representante foi alguns dumbbells, alguma coisa ali do Joe Hader, mas também não faria muita diferença. Bom, ele viaja, chega praticamente um dia antes do Mr. Universo, vai para o hotel, né, ele fica no quarto de hotel com outro atleta, né, os dois estiveram ali juntos durante todo o Mr. Universo. Esse atleta era o Roy Callender, né? Para quem conhece a história e tal e gosta da história do Mr. Olympia, sabe que ele competiu em algumas competições, em 1981, por exemplo. E no dia da competição, o Arnold ele estava muito confiante, mas não era um físico que poderia vencer o Mr. Universo da IFBB. Não poderia vencer um físico de alto nível, né, dos atletas americanos. O Arnold já tinha perdido, por exemplo, para o Chet Orton em 1966, que era um americano. Inclusive o Arnold estava bem mais pesado, estava com 8 quilos mais pesado que o Chet Orton. Mesmo assim, o Chet Orton venceu a competição. Então, se tratando de Estados Unidos de América, o físico que o Arnold apresentava não era realmente um físico para ser o Mr. Olympia. Já vou explicar porque eu estou falando isso aqui.
Bom, na mesma noite ele perde para o Frank Zane, da qual ele chamou de um frango, né? Ele realmente não entendia como que ele perdeu para esse cara. Um cara que tinha 48 centímetros de braço. O próprio Frank Zane chegou a dizer que no dia do evento o Arnold era a soberba em pessoa, que era um cara que praticamente chegou com o nariz empinado, achando que ia vencer todo mundo, perde o evento, e segundo o Roy Callender foi uma noite muito triste. O Arnold chorava realmente, era um menino, um garoto ainda, porque para ele, o sonho dele tinha acabado ali. Ele tinha acabado de chegar na América, tinha acabado de fechar um contrato com o Joe Hader e ele perde a primeira competição e não era o Mr. Olympia, não era contra o Sérgio Oliva. Ele perdeu para um cara que havia vencido o Mr. América, por exemplo, uma semana antes, que era o Frank Zane, que era um cara bem menor. Ele falou, pô, acabou minha carreira. E ele chorava horrores. E o Roy Callender, que já era mais velho que o Arnold ali, ele deu alguns conselhos, dizendo para o Arnold, inclusive, que o Arnold tinha um enorme potencial, que aquilo não era uma fatalidade, era um erro de percurso, que ele precisava realmente retomar sua carreira, botar sua cabeça no lugar, que ele iria voltar às conquistas. No dia seguinte, o Joe Hader marcou uma entrevista ainda no hotel, né, com o Arnold. Os dois sentaram, conversaram. O Joe Hader estava com a sua máquina de escrever e fizeram uma matéria para a revista Muscle Builder como se nada tivesse acontecido. O Joe Hader não colocou isso na conta, né, a derrota. Ele sabia que o Arnold era um potencial, ele sabia que o Arnold precisava ser preparado. Inclusive foi por conta disso que ele enviou o Arnold para Vince Gin para ser treinado pelo Vince Gironda, porque ele sabia que se ele ficasse no Golds, a coisa ia se desandar, principalmente pelas distrações da Califórnia. Então ele teria que treinar num lugar separado e com um cara que realmente fosse colocar à prova, porque o Vince Gironda, segundo o Larry Scott, ele não era um cara que priorizava nomes importantes. Quando o Arnold chegou lá e falou, eu sou o Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo e tal, o Vince Gironda olhou pra ele e falou assim, cara, pra mim você só é um gordo de merda que só come porcaria, pelo visto não tem um físico legal, tô vendo que você não tá definido. E aquilo ali mexeu com os brilhos do Arnold, porque ele estava acostumado àquele tapinha nas costas, né, você é isso, você é aquilo, e ele viu que ele estava diante de um cara que não realmente diferenciava um atleta profissional de um aluno normal da academia. Não tinha estrelismo na academia do Vince Gironda, e era exatamente por isso que o Joe Hader enviou o Arnold pra lá. Mas a grande questão toda foi por que o Arnold subestimou o Frank Zane. E essa é a ênfase desse vídeo, né? Subestimar os nossos desafios. Às vezes você está realmente diante de um grande desafio na sua carreira e você precisa focar e você precisa, né, realmente vencer aquilo. Porém, talvez a sua autoconfiança, a forma como você se enxerga, faz com que você perca porque você não se prepara para aquele desafio como se fosse realmente um grande desafio. São as pequenas batalhas que nos levam às grandes conquistas. Talvez o Arnold olhou para o Mr. Universo como algo muito pequeno. Ele estava objetivando no Mr. Olympia, no Sérgio Oliva, em algo muito maior, mas ele se esqueceu do Frank Zane. Eu acredito que para chegarmos a grandes conquistas nós precisamos vencer pequenos obstáculos, e talvez esse seja o ponto. Dar valor às pequenas conquistas. Talvez hoje uma conquista que você olha e fala, pô, mas eu estou muito além disso aqui, eu posso vencer isso facilmente, aí você não se prepara, e aí você não vence. E aí você continua rodeando sobre aquele mesmo ponto e não segue a sua vida. Porque você precisa entender que toda pequena conquista é uma grande conquista e é exatamente o que vai te levar a ser um sujeito vitorioso. O Arnold naquele momento não entendeu isso. E ele olhou para o Mr. Universo como um evento qualquer. Não, eu venci o Mr. Universo da NABA. Né? Nomes como Reg Park, Bill Peer, Jack Dellinger, Steve Reeves, Joe Green, que venceram esse evento. Quem venceu o Mr. Universo da IFBB? Quem são os nomes que venceram? Talvez ele não teve o raciocínio lógico para entender que naquele momento, um evento pequeno como era o Mr. Universo, claro, nível de nome, porque já tinha Larry Scott competido, Harold Pulley competido nesse mesmo Mr. Universo da IFBB. Mas ele enxergava como algo pequeno, para o nível que ele já tinha chegado na sua carreira. E foi aí que ele tropeçou. Olhar para os pequenos obstáculos, os pequenos desafios e não os enxergá-los. Ele perde para um cara bem menor, perde para o Frank Zane e foi a maior lição da sua vida. Isso porque, na sua biografia, ele escreve que depois de ter perdido o Mr. Universo da IFBB, ele nunca mais pensou como aquele garoto de 19 anos. Ele olhou para todo mundo, para todos os eventos, como uma grande conquista. Ou seja, o Mr. Universo, vencer o Mr. Universo era como vencer o Mr. Olympia. E em 1969, mesmo não precisando competir no Mr. Universo, porque ele já tinha a vaga direta para o Olympia, ele decidiu entrar no concurso e vencer o concurso na qual ele tinha perdido um ano anterior. E ele entra no Mr. Universo, vence o Mr. Universo e aí enfrenta o Sérgio Oliva pela primeira vez no pelo título de Mr. Olympia. E o resto você já sabe, o resto é história. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de deixar a sua curtida, compartilhe para mais pessoas. Ao final desse vídeo, terminou aqui, segue aqui na descrição que tem alguns links importantes para você. E um forte abraço, pessoal.